ciclo de estudos, de passes, de renovação para nós, né, das nossas ideias, dos nossos sentimentos. Nesse momento, nós queremos cumprimentar os companheiros que estejam conosco pela internet, pedindo a Jesus sempre que nos abençoe, nos envolvendo nas vibrações da pacificação. Ao chegarmos, encontramos a nossa página do estudo de hoje, que é uma reunião única no dia, dedicada ao patrono da nossa casa, Leon Denis. Vem do livro No Invisível, e o fragmento é Educação e Papel dos Médiuns. E diz o mentor para nós: na antiguidade, os sujeitos jovens, revelando aptidões especiais, eram retirados do mundo, colocados fora de qualquer influência degradante, nos lugares consagrados ao culto, cercados de tudo que podia elevar seu pensamento e seu coração. Neles desenvolver o sentido do belo. Assim, eram as virgens vestais, as druidisas, as sibilas. Aconteceria o mesmo com as escolas de profetas e videntes da Judéia, colocadas longe do ruído das cidades. No silêncio do deserto, na paz dos cimos, os iniciados sabiam atrair para si as influências superiores e interrogar o invisível. Graças a essa educação, chegava-se a resultados que nos surpreendem. Tais procedimentos são inaplicáveis hoje. As exigências sociais nem sempre permitem ao médium consagrar-se como conviria à cultura de suas faculdades. Sua atenção é desviada por mil necessidades da vida em família, suas aspirações entravadas pelo contato de uma sociedade mais ou menos frívola e corrompida. Frequentemente, ele é chamado a exercer suas aptidões nos meios impregnados de fluidos impuros, de vibrações inarmônicas que reagem sobre seu organismo tão impressionável e nele causam a perturbação, a desordem. É preciso, pelo menos, que o médium, compenetrado da utilidade e da grandeza de seu papel, se aplique em aumentar seus conhecimentos e procure espiritualizar-se no sentido mais amplo, que crie para si horas de recolhimento e que tente, então, pela visão interior, chegar até as coisas divinas, até a beleza eterna e perfeita. Quanto maior a inteligência, o saber, a moralidade desenvolvidos nele, mais ele se tornará apto a servir de intermediário para as grandes almas do espaço. Uma organização prática do espiritismo comportará no futuro a criação de asilos especiais, onde os médiuns estarão reunidos com os meios materiais de existência, as satisfações do espírito e do coração, as inspirações da arte e da natureza, tudo o que pode imprimir às suas faculdades um caráter de pureza, de elevação, fazendo reinar em torno deles uma atmosfera de paz e de confiança. Leon Denis. E é com essa página incentivadora para nós médiuns, e Kardec já nos diz, todos somos médiuns, que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos numa prece dizer a Jesus: Jesus, querido amigo, estamos reunidos
para o nosso momento de estudos e passes. É sempre com alegria que nos reunimos, para que, à luz da doutrina dos Espíritos, possamos conhecer o Teu Evangelho, possamos conhecer um pouco mais de nós mesmos, filhos de Deus, espíritos imortais. Pedimos, querido amigo, que esteja conosco nesse novo ciclo que estamos iniciando, que possamos perseverar, que possamos buscar em nós a alegria de estarmos contigo. É sempre assim, com essa esperança, que nós te pedimos, Jesus, que seja em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome do teu coração amoroso, em nome de todos esses benfeitores e dos nossos guias, mas acima de tudo, em nome de Deus, o Pai, que pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa noite de estudos e passes. Fica conosco, querido amigo. Muito nos faz feliz a tua presença. Graças a Deus. Então, amigos, a nossa Luzia vai falar para nós sobre a educação e o papel dos médiuns. Vamos abraçá-la muito carinhosamente. Queridos, boa noite. Então, estamos iniciando um novo ano nas reuniões de quinta-feira de estudo do pensamento de Leon Denis. Então, é sempre um convite para a gente estreitar essa amizade. Então, que além de frequentar a reunião de quinta-feira, os grupos de estudo da obra de Leon Denis, que acontece às segundas, de ler os livros, a gente também possa fazer uma aproximação maior, biográfica. Conhecendo Leon Denis, ajuda muito a gente a entender a obra, porque a gente vai vendo como ele construiu esse manancial de informações, e de como ele construiu esse ponto de vista da doutrina espírita tão especial. A nossa editora tem publicadas algumas obras que nos aproximam da vida de Leon Denis. O clássico, que é Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, do Gaston Luce, o Leon Denis na Intimidade, que foi escrito pela secretária que trabalhou com ele nos últimos anos, uma publicação antiga aqui da casa, mas que foi reeditada, que é A Desencarnação de Leon Denis, que é um livrinho que foi escrito a partir do que foi noticiado na Revista Espírita no ano da desencarnação de Leon Denis. E é bastante interessante para a gente ver qual era o papel de Leon Denis na condução do movimento espírita. Quem era Leon Denis para seus contemporâneos, inclusive para os brasileiros, né? Porque lá a gente encontra a manifestação do nosso jornal reformador da Federação Espírita Brasileira. E tem o livro Cenas da Vida de Leon Denis, que é um trabalho que o Altivo me propôs fazer, para justamente fazer isso, promover a aproximação entre o frequentador, o trabalhador, o médium, as pessoas em geral que frequentam a casa de Leon Denis com a figura do patrono. Essa aproximação, ela causa uma diferença de percepção que a gente tem da casa espírita. Não só no caso do Leon Denis, quando a casa tem por patrono um outro espírito qualquer, uma outra figura qualquer,
Quando aquele que frequenta, trabalha, estuda, enfim, convive com o pensamento desse dirigente, se aproxima dele por um esforço de conhecimento mais íntimo, você começa a sentir essa presença de forma mais quase que palpável na sua vida. E fazer essa aproximação com Leon Denis, a gente só tem a ganhar. O Altivo anunciou isso para nós quando nós começamos o estudo de Leon Denis aqui na casa, tem um tempinho. O nosso encontro esse ano é o de número 31, por aí vocês veem, né? Ele diz assim para a gente: vocês irão fazer um poderoso amigo na espiritualidade. E depois desse tempo, quem fez essa aproximação pode dar o testemunho da diferença que foi na sua vida, estar mais próximo do pensamento, da vibração, da emoção, do sentimento de Leon Denis. Então, esse é um convite de início de ano para quem já faz intensificar e quem ainda não faz começar a fazer. As oportunidades são muitas, né? Agora a casa ainda tem mais eventos patrocinados por Leon Denis, como a companheira anunciou. Então, além do nosso encontro, tem esse estudo promovido pela mocidade, que é uma coisa muito promissora, e o congresso, que traz pessoas de outras casas ou pessoas do movimento espírita em geral para falar do pensamento de Leon Denis, o que é para a gente muito especial. Então, quem ainda não comprou o ingresso para assistir ao congresso, não perca. É uma oportunidade única. As pessoas que estarão aí, não a Luzia, que já é figurinha manjada, que vocês veem toda segunda, quinta aqui, mas Haroldo Dutra Dias, Nádia do Couto Vale, são pessoas que vale muito a pena ouvir, né? E conhecer, principalmente porque elas vão estar falando também do pensamento de Leon Denis. O assunto de hoje, no livro No Invisível, o livro No Invisível é o trabalho de Leon Denis sobre, em torno de, focado na mediunidade. Nesse capítulo, a mediunidade, ele mostra bem o processo que ele usava para escrever seus textos, seus artigos, seus livros e suas palestras. Porque ele já começa com uma revisão científica do que se sabia na época sobre as limitações dos sentidos. Então, nós ainda temos esse funcionamento de julgar, de analisar, de avaliar a realidade a partir das informações que são captadas pelos nossos sentidos. Até aí, problema nenhum. O problema é quando a gente conclui e fecha a questão de que tudo que existe é aquilo que a gente capta com os nossos sentidos. Então, ele se detém em algumas páginas desse capítulo sobre a mediunidade para mostrar o que era sabido na época sobre a limitação dos nossos sentidos. Então, quem tem cachorro sabe que eles ouvem o temporal que vai chegar muito antes de você. Então, para você não estar vendo nenhum temporal, para o seu cachorro já está. Porque a audição dele é bem mais aguçada do que a sua. O faro dele também é. Isso leva a alguns enganos. Então, por exemplo, se você deixar um bife em cima da mesa,
depois você tira o bife em cima da mesa, ele ainda vai ficar procurando esse bife em cima da mesa um montão de tempo, porque ele julga que o bife ainda está lá, porque o cheiro ainda está lá. Recentemente foi feito um trabalho tentando entender como é que os cachorros sabem a hora que seus donos vão chegar. E é porque quando os donos estão em casa, eles estão emitindo o seu cheiro. Quando eles saem de casa, o cheiro vai diminuindo, 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 e eles vão registrando. E aí, quando chega num certo ponto, eles sabem que é a hora de você voltar para casa. Porque o cheiro chegou naquele nível que eles registram. A gente nem sabe que tem cheiro, né? Só quando está calor. Por que a gente não sabe que tem cheiro? Porque a nossa capacidade olfativa é bastante limitada também. Então, a Leon Denis gasta esse início de capítulo para nos fazer relativizar a ideia que a gente tem de realidade a partir dos sentidos. Isso, ao tempo de Leon Denis, era uma grande novidade, era uma coisa bastante inquietante, porque os meios instrumentais que se tinham para acessar coisas que estavam fora da nossa percepção sensorial eram bastante limitados. Mas, mesmo assim, já se podia pensar num universo fora do alcance da nossa visão. Mas será que a gente leva isso em consideração? De que existe todo um outro universo convivendo conosco, na nossa casa, no nosso corpo, um universo que eu digo de formas de vida variadas, e que nós absolutamente não tomamos consciência delas porque nós não as vemos? Hoje é muito fácil você ir no Google e pedir para ver uma imagem de ácaro, né? Que você inspira aos montões na sua casa. Por mais limpinha que ela esteja, não dá para acabar com todos eles. Com as bactérias que moram na sua pele, né? Em tudo que você usa existem bactérias. Daí a pessoa fica muito surpresa quando ela, por exemplo, adquire uma infecção intestinal. Ela quer saber quem é o culpado. Uma infecção urinária. Aonde foi que eu arrumei isso? Né? Então, a gente não tem realmente como um dado de realidade o fato de que tudo por aqui, por aí, está povoado de formas de vida que para nós é como se não existissem, porque nós não as vemos. Todo mundo já fez uma ultrassonografia. Escutou algum barulho? Não, né? Então, a ultrassonografia ela é baseada em ondas sonoras, que batem e voltam, né? É um sistema adotado naturalmente pelo morcego, que é cego. Mas quando ele sai voando a jato, né, daquele jeito que ele voa, ele não bate na árvore. Porque ele usa um sistema de ultrassom, ele emite um ultrassom que bate e volta e dá informação para ele do obstáculo. Então, assim, nós hoje convivemos cotidianamente, sem precisar ir para nenhum laboratório sofisticado, fazer altas pesquisas, para saber que a realidade é muito mais do que isso que a gente vê. Como já dizia o poeta, né? Tem algo mais que os olhos não conseguem ver. Isso tudo para dizer para os seus leitores,
para os que queriam entender o que é a mediunidade e também, principalmente, para os descrentes, que existe um mundo, aliás, muitos mundos, hoje se fala em multi-universos, que nos são invisíveis. Algumas vezes eu já citei aqui que na era do computador é muito fácil da gente entender alguma coisa do funcionamento do nosso cérebro, porque o nosso cérebro é um computador. Ele tem programas. Então, como é que ele interpreta realidade? Ele tem um programa tridimensional, altura, largura e profundidade. Então, quando você olha, estou olhando aqui, esse pessoal aqui está mais próximo que o pessoal lá de trás. E eu estou avaliando a altura, largura e profundidade. E ele tem um programa que faz com que a gente interprete os acontecimentos num encadeamento de passado, presente e futuro. Então, quando a gente tenta raciocinar, quando a gente tenta pensar fora desses programas, o cérebro fica doidão. Ele fica igual aquele robô daquele filme muito antigo, Perdidos no Espaço, né? Não tem registro, não tem registro. Então, os espíritos, aqui há espíritos desencarnados, aqui nesse salão? Muitos. Eles estão em cima, embaixo, dentro, fora, ao lado. Onde é que eles estão? Aí o cérebro fica assim. Não, bom, se é guia espiritual, está em cima. Se é obsessor, está embaixo. Se é a vovó que desencarnou, está ao lado. Né? Não existe isso. Eles não estão nessa dimensão altura, largura e profundidade. Eles estão em multidimensões. E essas dimensões se interpenetram. Por isso, o nosso nome é Legião. Por isso, nós não pensamos sozinhos. Por isso, nós sentimos, experimentamos, ao longo do dia, ao longo da nossa vida, influências, ondas de pensamentos e de ideias e de emoções, que a gente fica pensando assim, da onde está vindo isso? E acontecem os dois, acontecem paradoxos. Por exemplo, você está num momento da sua vida razoavelmente equilibrado, você está razoavelmente bem de saúde, na sua família, naquele momento mágico, não está acontecendo nenhum problema mais grave, você está lá com o seu dinheirinho mais ou menos controlado, e você está lá sentado, né? Vendo uma TV, vendo um filme, e vem aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade, aquele mal-estar, e você se pergunta, de onde está vindo isso? Por que eu estou me sentindo assim? E, graças a Deus, acontece o contrário também. Você, às vezes, está acompanhando o ente querido no hospital, está com uma questão muito grave para resolver, está com uma problemática muito séria e, de repente, você se sente banhado numa tranquilidade que você pergunta, que estranho, não era para eu estar preocupado, não era para eu estar aflito, mas eu estou tranquilo. Então, a gente tem várias maneiras de comprovar a existência desses mundos paralelos. A gente usa essa expressão paralela, mas não é paralelo um do lado do outro, não. É acontecendo ao mesmo tempo da nossa vida física. E por que razão a gente tem essa limitação de percepção? Porque se esse véu
se levantasse de vez, se essa percepção nos invadisse de uma hora para outra, a gente iria enlouquecer. Então, as percepções, os vislumbres, o conhecimento da realidade que você vai ter é proporcional ao progresso espiritual que você vai realizando. Quando a gente fala em progresso espiritual, a gente está falando em aquisição de conhecimento e aquisição e aperfeiçoamento de virtude. Então, à medida em que você vai sabendo mais, e à medida em que você vai se tornando mais espiritualizado, melhor espiritualizado, as tuas percepções vão ampliando. Ah, mas tem aquele médium ostensivo que chega na casa, que é o maior perturbado da paróquia, só dá problema. Então, como é que ele percebe e vê coisas que eu não vejo? Essa é uma pergunta que Kardec fez lá para os espíritos. Poxa, mas por que a mediunidade deveria ser um merecimento, dada àqueles que mostrassem merecê-la? Acontece que a mediunidade, para muitos espíritos, é o único caminho de saúde possível. A pessoa, o espírito, fez escolhas pregressas que criaram situações que ele fica entre ou o trabalho mediúnico ou a perturbação psiquiátrica. Então, tem esses casos especiais. Mas, no geral, as nossas percepções são limitadas pelo nosso conhecimento e pelo nosso esforço de percebê-las e de construir essa sensibilidade dentro de nós. Em ambos os casos, o que fazer é o mesmo caminho. Se Leon Denis estivesse encarnado hoje, ele adoraria citar na abertura desse capítulo, por exemplo, o pensamento de Sérgio Filipe de Oliveira, quando estuda a pineal. Então, a pineal é vista como a nossa antena. Fica dentro da cabeça, aqui na direção do olho, né? A época que eu estudei medicina era considerada um resquício embrionário, não tinha nenhuma função. E hoje é vista como a glândula que controla todas as glândulas. E estudando a pineal, Sérgio Filipe identificou que ela contém cristais. Como o seu celular. O seu celular é médium? Ele capta mensagem de pessoas invisíveis? Sim. Ele registra a voz de pessoas que não estão presentes? Sim. Ele traz mensagem, ele traz imagens de outros lugares do mundo, do passado e do futuro? Então, os cristais, não me perguntem como é que faz isso, porque não é a minha área de conhecimento, mas a gente, imagina que uma vez que a gente porta uma coisa que não tem fio, que não liga na tomada para funcionar, e que dá conta dessas possibilidades, que ela faz isso através desses cristais que captam essas imagens. Onde estão essas imagens? Aonde está a fala do seu ente querido ou não tão querido que gravou um negócio para você aí no seu celular? Onde ela está? Onde ela está? Os desaforos que a pessoa gravou, está onde? Né? Então, nós estamos aqui em meio a encarnados e desencarnados, mas também em meio a uma rede
infinita de ondas. Ondas de telefonia, ondas de TV, ondas de internet, e que aí, se eu tiver um aparelho, o médium muitas vezes é chamado de aparelho, se eu tiver um aparelho que possa captar essas ondas, ele vai transformar aquelas ondas em mensagem. Então, a televisão transforma as ondas que são emitidas pelas estações para o satélite, do satélite, agora é assim, né? É da estação para o satélite, do satélite para o aparelho. E aí você pode ver um acontecimento que está ocorrendo do outro lado do planeta em tempo real. Né? Então, a Leon Denis certamente gostaria de citar essas informações para explicar como é que o médium pode perceber, captar informações que não estão visíveis, audíveis e perceptíveis aos sentidos comuns, corriqueiros. Então, uma vez provado que é perfeitamente possível a existência de mundos, no sentido de experiências de vida que estão fora do nosso alcance dos sentidos, uma vez comprovado que determinadas faculdades favorecem que essa percepção seja possível, o que a gente faz com essa possibilidade? E aí é o capítulo seguinte. Então, primeiro ele vem convencer você de que existem mundos invisíveis e que existem pessoas que conectam com esses mundos invisíveis. Primeiro ele argumenta para convencer você disso. E depois ele vai dizer o que fazer com isso. Então, assim, ele vai citar que na antiguidade, os mestres geralmente eram funções acumuladas, eram professores, eram médicos, eram educadores e eram médiuns experientes que ficavam reunidos em algumas instituições que nós, por não entender muito bem o que se passa, chamamos de religião. Eram sacerdotes. Então, a gente chama os monges de sacerdotes, os druidas de sacerdotes, todo mundo é sacerdote. Mas o que era o sacerdote, né? No caso, eram os mestres. Aqueles que tinham uma experiência, que se dedicavam à vida, ao estudo e à comunicação com o mundo invisível, a trazer para a humanidade revelações e ficar de olho nos jovens para ver quais deles demonstravam alguma facilidade maior, uma mediunidade ostensiva ou um estado de espírito mais propício para serem treinados. Então, na antiguidade era assim. Em alguns lugares ainda é assim. Pegam-se lá os jovens, as crianças, e já começam a submetê-las a treinamentos. Treinamentos do quê? Treinamentos daquelas possibilidades que todos nós temos. Daquelas possibilidades que estão em cada um de nós, daquelas possibilidades que podem ser desenvolvidas ao infinito, desde que se queira. E criavam e ainda criam em alguns lugares as condições favoráveis para isso. Nesse trecho que foi escolhido, Leon Denis vê em algum lugar do futuro, que ainda não chegou, uma situação em que os médiuns, aqueles que serão encarregados dessa tarefa de trazer as notícias do mundo invisível para o comum dos mortais, não é?
terão, assim, os lugares legais, né? A tradução usa a palavra asilo. Eu não sei se essa tradução é muito boa, porque asilo para a gente não é um negócio legal, né? Mas asilo quer dizer abrigo, né? Abrigo. Um lugar ao abrigo, aonde você vai ter natureza, arte, música e tal, e exercícios. Por enquanto, a gente ainda está tendo que desenvolver essas coisas no meio mesmo das nossas ocupações cotidianas, habituais, do rala e rola, e aí por uma decisão pessoal. Então, eu posso me manter no lugar que eu estou até hoje, de que quando eu necessito de uma informação que eu não encontro nos livros, que eu não encontro em mim mesmo, que eu não encontro no amigo com quem eu converso, fazer uma consulta ao plano espiritual. Eu posso continuar fazendo isso. A casa oferece esse serviço. Por quê? Porque ainda vai demorar que cada um exercite essa possibilidade que há em si, porque todos nós temos pineal. Agora, nós exercitamos isso como? De que modo? É seguro? Então, de maneira nenhuma, nós vamos exercitar isso evocando o espírito de Napoleão lá na nossa casa para ver se ele aparece, né? O pessoal, no tempo de Kardec, fazia isso. O que a gente vai evocar? Não, vamos evocar aquele cara que morreu semana passada, que né? Não tem mais sentido a gente fazer isso. Então, o que é desenvolver, entre aspas, a mediunidade do ponto em que ela está nos dias atuais? É desenvolver o espírito de uma forma geral. É desenvolver as potências da alma. Então, Leon Denis vai falar lá no texto. Se você quer ter uma percepção mais ampla da sua realidade, das situações que você está vivendo, você vai precisar ter vontade. Você tem vontade, você vai precisar aplicar essa vontade. Por quê? Porque não é nosso hábito fazer isso. O nosso hábito é fazer uma rápida leitura da situação, achar que já entendeu tudo e funcionar de acordo com esse atendimento. A gente cola rótulo nas pessoas. Esse é legal, aquele é não legal. Esse é bom amigo, aquele nem tanto. Esse é trabalhador, aquele é preguiçoso. Esse sai lambuzando rótulos. Ninguém é nada de forma total, cabal e irreversível. Nós apresentamos qualidades e defeitos que uns percebem, outros não, e coisas que o comum das pessoas não percebe. Então, você realmente quer ter uma visão da vida mais ampla, mais sensível do que aquela que você tem hoje? Então você vai precisar de vontade para treinar esse olhar. Treinar desacelerar, treinar focar a atenção, treinar, porque Leon Denis fala tanto em natureza, né? A pessoa estar num lugar de natureza. A natureza está onde? A natureza está lá no Jardim Botânico? Então, para eu estar na natureza, eu tenho que ir lá no Jardim Botânico? Então, a natureza está nas ruas, a natureza está na sua casa, a natureza está para tudo quanto é lado. Você realmente tem vontade de ampliar essa percepção? O pensamento é a fonte geradora da nossa vida. A gente vive a vida que a gente pensa.
Caramba, isso é uma coisa que a gente não dá conta de aprender assim de uma maneira, não é, cabal, porque o dia que a gente aprender isso e parar de reclamar e parar de atribuir aos outros, ao governo, à casa espírita, ao Hélio, a vida que você está levando, o sofrimento que você está tendo, as dificuldades que você está encontrando. Não, você está vivendo a vida que você pensa. Então, o que você pensa a respeito da vida, a respeito de si mesmo, a respeito dos grupos sociais, é o que você vive em você mesmo, em família e nos grupos sociais. Então, quando eu comecei a frequentar aqui o Leon Denis, esse salão era muito diferente. Era menor, tinha umas cadeiras de cinema antiga, né? Aquelas de madeira, não é essa boa zona que tem agora não, aquelas de madeira, né? E onde acabava as cadeiras tinha uns bancos de igreja, assim, aqueles bancos retos, e ficava ali a mesa e tal. Então, hoje apareceram umas cadeiras que na época nem existiam, não existia cadeiras de plástico, não existia só aqui não existia, né? Então apareceram essas cadeiras, apareceu essa iluminação, apareceu o ar-condicionado, graças a Deus, Deus abençoe. Apareceu a tela, apareceu um monte de coisa. Como que apareceram essas coisas? Como apareceram essas coisas? Então, todas essas coisas começaram sendo pensamento na cabeça de alguém. Alguém começou a pensar numa forma de fazer uma cadeira barata. Alguém começou a pensar numa forma de refrescar o ambiente. E pensar em tudo. Tudo isso que existe aqui foi pensado. Até a roupa que você está usando, esse estampado, alguém precisou pensar nisso aqui. Pensar, desenhar, pintar, reunir os materiais. Então, tudo que existe começa sendo pensamento. E se eu realmente desejo ter uma percepção da realidade humana que transcende o corpo, a morte do corpo, a ausência física do ente querido, se eu quero ter uma relação através do pensamento, o meu pensamento precisa ser treinado para isso. Eu preciso começar a pensar no ente querido que desencarnou como sendo uma mente que está em comunicação com a minha. E não como alguém que partiu no rabo de foguete. Então eu ainda penso nas pessoas que desencarnaram como ausentes. Como sumiu, não vou ver nunca mais. Nós ainda pensamos assim. Então, se eu venho aqui e coloco o receituário e sei que não é o Hélio, não é o Dolarosa, não é o Mário que vai responder ao meu receituário, é o Dr. Herman, é Luiz, aonde estão essas pessoas? Eles são reais? Dr. Herman é de verdade? As minhas filhas, quando eram pequenas, elas pensavam que o Dr. Herman era um médico encarnado, né? E tomaram o maior susto quando descobriram que não. Aonde eles estão? Quando você faz uma consulta e você apenas conversa com o médium, e o médium fala uma coisa que não está à mostra de forma concreta, da onde ele trouxe essa informação? Então, o seu ente querido é uma mente que está em comunicação com a sua. Por isso, por revelação,
nós recebemos as instruções para alimentarmos pensamentos agradáveis em relação aos que se foram da vida material, lembrar os bons momentos, fazer preces por eles. Por quê? Porque eles não sumiram. Eles estão presentes. A frase de Vitor Hugo é fantástica, né? Os mortos são os invisíveis, não são os ausentes. Eles estão aonde querem estar. E aonde eles querem estar? Ou com os seus afetos, ou com os seus desafetos. Claro que o pessoal da nossa família é tudo legal, só quer estar com os afetos. Mas, sexta-feira, a casa trabalha e muito para resolver os problemas daqueles que estão invisíveis, mas não estão ausentes de forma alguma, gerando problema por estarem próximos dos desafetos. Então, se eu começo a trabalhar essa ideia, não é? Será que essa coisa do medo da morte, essa coisa do medo da desencarnação do ente querido, será que isso vai mudar no meu espírito? Vai mudar. Esse é o aspecto consolador da doutrina espírita. Vai mudar, não só pela notícia do desencarnado que você vai ter através do médium, pelas experiências pessoais que você vai ter. Mas para isso precisa vontade, para isso precisa pensamento. E para ter a vontade e o pensamento qualificados e empregados de maneira correta, você precisa estudar, ler bastante, estudar, frequentar os cursos, tirar suas dúvidas, ouvir as palestras. Agora você ouve palestras de tanta gente boa pela internet, maior facilidade. Tirar suas dúvidas até através de consultas. Estudar, porque estudando você qualifica o seu pensamento e desenvolvendo virtude. Por quê? Porque a virtude é que garante que você vai ter uma boa sintonia. Então, quando você está impaciente, irritado, aborrecido, você não está impaciente, irritado e aborrecido sozinho. Você está impaciente, irritado e aborrecido com todas as mentes em sintonia com a sua. E é por isso que às vezes a pessoa faz uma coisa, mas meu Deus, como é que eu fiz isso? Onde é que eu estava com a cabeça? Você não estava com uma cabeça só, você estava com uma porção de cabeça. Então, é preciso desenvolver a paciência, é preciso desenvolver a bondade, é preciso desenvolver o amor. O amor é a grande bússola do médium. Um médium que desenvolve o amor, ele consegue a cooperação de entidades espirituais que têm muitíssimo mais conhecimentos do que ele, muitíssimo mais evolução espiritual do que ele. Mas se ele tem amor, essas entidades de altíssima categoria encontram maneiras de trabalhar através dele, porque o amor supre a falta do conhecimento. Agora, o inverso não é verdadeiro. Então, aquele médium que desenvolve muita inteligência, mas não desenvolve o amor, geralmente ele acaba fascinado. Ele acaba sendo iludido, porque vai encontrar quem fique exaltando, parece que tem uma matéria sobre isso na revista esse mês, né? Vai encontrar quem o coloque em pedestais, quem o coloque em lugares de adoração, e se ele não tiver amor, ele vai para lá prazerosamente e acaba adoecendo. Então,
Amar aumenta a sensibilidade. Aumenta a sensibilidade no sentido de você perceber o outro. Parar de colar rótulo. Dar espaço para a pessoa se manifestar com mais liberdade. Não tão prisioneira dos papéis a que ela foi colocada, que ela foi condicionada. Então, desenvolvendo o pensamento, desenvolvendo a vontade e desenvolvendo o amor, aí nós estamos qualificados para desenvolver a mediunidade propriamente dita. Qual mediunidade? Basicamente, a mediunidade intuitiva, que é a mediunidade do futuro. Então, essa mediunidade que todo mundo tem, independentemente de ter a possibilidade de ver, de ouvir, de falar pelo Espírito, essa mediunidade intuitiva todos temos, porque estamos mergulhados no oceano de pensamentos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, estamos mergulhados no pensamento divino. Se a gente fica num quisto, se a gente fica num universo muito limitado de percepções, é por escolha. Se a gente escolher abrir, a gente vai começar a perceber que tudo acontece em muitos planos. Então, como é que é a mediunidade intuitiva? É a mediunidade de ouvir aquilo que você pode ouvir, ter acesso àquela informação que você pode ter acesso, pelo simples fato de estar mergulhado nesse oceano de informações que é o pensamento divino, no qual tudo está mergulhado. Então, a gente tem usado falar, Deus está em toda parte. Tudo bem, mas essa é uma percepção imperfeita. Na verdade, tudo está em Deus. Então, assim, se tudo está em Deus, por que é que os espíritos ainda se mostram tão ignorantes ou tão equivocados? Porque a pedagogia divina é essa do livre-arbítrio, da evolução pelo mérito, do aprendizado através do erro. Então, nós podemos escolher, por exemplo, ficar ligados na televisão, assistindo lá alguma coisa que se passa na vida de outras pessoas, reais ou imaginárias. A gente pode escolher isso. Então, se eu escolher isso, o meu universo de percepções vai ficar assim, né? Então, eu não sei quando vai começar a nova novela, mas eu já posso dizer para vocês o final. No final, aquela pessoa pobre que vai sofrer a novela inteira, vai ficar rica e vai casar com o príncipe encantado. E vai ter uma pessoa que é o cão chupando manga, que vai aperrear todo mundo a novela inteira. No final, ela tem 3 opções. Ou ela morre, ou ela é presa, ou ela fica louca. São essas 3. Não tem outra, é uma dessas 3, né? E é muito chato. Por quê? Porque ela faz os outros sofrerem não sei quantos meses e ela só é presa, só fica louca. Ou morre no último capítulo. Molezinha, né? Eu posso escolher ficar ligado nisso. Eu posso ficar ligado no futebol. Porque não é só futebol. É o nosso futebol. Então você vê que há uma maquiagem, que há um esforço de sedução nisso aí, porque o nosso futebol, o futebol do espanhol, do italiano, do inglês, são 11 caras de cada lado correndo atrás de uma bola.
Mesma coisa, chuta, cai, aquele mesmo, né? É legal, né? Muito legal. Eu posso escolher ficar ligado nisso. Eu posso ficar escolher, eu nem vou falar para não divulgar, né? Essas coisas. Mas eu posso escolher abrir a minha percepção para o que Leon Denis chama de grandes problemas, que são os grandes problemas da filosofia. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. No livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo A Consciência, o Sentido Íntimo, Leon Denis relata o exercício que ele fazia. Teve um ano que nós estudamos esse capítulo, foi feito o livro, não sei se ainda tem, tinha até bem pouco tempo. A Consciência, o Sentido Íntimo é o livro que traduz o passo a passo do encontro. Exercício de percepção, exercício de tomada de consciência, exercício de desenvolver um caminho para obter a solução, a resposta para aquilo que te angustia. São ferramentas que a doutrina espírita coloca à sua disposição. Ainda temos os médiuns, que ou são obrigados e constrangidos a fazer esse trabalho, ou buscam esse trabalho porque já entenderam que a magnitude desse trabalho é para levar a consolação da doutrina para você. Mas você também é convocado, você também é capaz, você também dá conta. Por quê? Porque você é espírito. Se você é espírito, você se comunica com os espíritos, sabendo disso ou não. Então é melhor saber, é melhor aprender a selecionar, é melhor usar isso a seu favor, no sentido de melhorar a sua saúde física, espiritual, emocional, no sentido de fazer com que o ano novo realmente seja novo. Porque se você não fizer nenhuma mudança, você vai ter um feliz ano velho, né? Porque o ano não fica novo só porque o calendário virou, né? Da última vez que eu tive aqui era no ano passado. Agora nós estamos no ano novo. Eu mudei alguma coisa? Não, né? Meu cabelo continua o mesmo, né? Umas outras carinhas aí que eu conheço também estão a mesma coisa, né? Então, o que é que vai fazer com que o ano novo seja novo? É a minha decisão de seguir aquilo que o mestre da casa, o patrono da casa, colocou à minha disposição. É a mediunidade que está em mim, porque não tem como deixar de estar. Uma vez que eu sou espírito, e espíritos se comunicam. Obrigado, queridos, pelo carinho. Muito bom, não é? Então vamos pegar esse convite aí e vamos fazer desse novo ciclo um novo ano realmente, não é? Que Jesus abençoe muito a nossa Luzia, para que ela esteja conosco em muitos momentos, não só desse ano velho novo, como ela fala. E agora, amigos, vamos nos preparar para o momento do passe. O capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. O item é o 7, mediunidade gratuita. E Kardec diz para nós: os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado de sua concepção,
nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la, não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. É com essa bela reflexão que nós convidamos os amigos médiuns para se posicionarem para o momento do passe, sem pressa. Nós outros não vamos nos distrair. Essa é uma movimentação necessária. Se já estamos trabalhando na mediunidade, que possamos respirar, deixar os olhos bem abertos. Esse é um trabalho para os médiuns da casa de Leon Denis. Se também estamos pela internet e estivemos atentos ao estudo da nossa Luzia, vamos também nos preparar para essa troca de energias. Vamos fazer a nossa prece íntima, agradecendo aos nossos guias que bondosamente nos acompanham, nos incentivam para que aqui possamos estar. Vamos agradecer sempre, ainda que tantas vezes não tenhamos a compreensão exata das nossas situações, das nossas experiências, mas vamos agradecendo para que essa compreensão, pouco a pouco, chegue ao nosso coração. Querido Jesus, estamos reunidos para o momento do passe. O nosso coração te agradece por esse momento em que, através da mediunidade dos companheiros, tarefeiros da casa de Leon Denis, podemos trazer para todos nós essa renovação de forças da espiritualidade benfeitora. Abençoa, Jesus, esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Que a paz de Deus nos envolva hoje e sempre. Amigos e irmãos, hoje o Evangelho nos fala do trabalho mediúnico que deve ser feito gratuitamente, porque todos sabemos que somos médiuns em graus diferentes. Há aqueles que são médiuns com determinadas tarefas nessa reencarnação. E essa tarefa é uma tarefa muito sublime, grandiosa, amorosa, tanto para quem exerce a mediunidade, como para aqueles que recebem os frutos, os produtos advindos desse amor exercido pelos médiuns nas suas tarefas. A mediunidade é, como nós vimos o tempo todo, a possibilidade de entrarmos em contato com os espíritos superiores, que nos trazem mensagens que aumentam o nosso conhecimento
a nossa percepção do verdadeiro sentido da vida e nos consolam. Como? Se a gente recebe da espiritualidade maior todas essas informações, todas essas vibrações de amor, como cobrar isso? Não faz sentido, porque é uma tarefa espiritual, não se confunde com as nossas tarefas materiais. É algo que faz com que nós todos que caminhamos por essa vida tenhamos força, coragem, compreensão do que aqui fazemos. É uma maneira dos médiuns passarem para toda a humanidade a luz da compreensão do amor de Jesus, do amor de Cristo. Porque, como nós vimos, vivemos numa rede de solidariedade, sempre tendo por pano de fundo o amor. E os médiuns estão nesse contexto para nos alertarmos, para nos alertar sobre essa possibilidade de levar o amor, a compreensão, o perdão, a piedade aos nossos corações, ao dia a dia das nossas vidas. Como cobrar isso? Repito, não faz sentido. Uma tarefa espiritual, uma tarefa emocional, uma tarefa de grandiosidade, uma tarefa coordenada por Jesus. Como? É o nosso coração que fala, é a nossa mente que fala, imbuídos de virtude, de paz, de compreensão, para que a gente possa, como espíritos imortais, continuar a nossa trajetória de crescimento espiritual. Então, amigos e irmãos, médiuns, nós estamos aqui para aprendermos e levar aos nossos que caminham junto com a gente sempre a informação que Deus existe, que Jesus está no dia a dia das nossas vidas, que as nossas dores são maneiras de nós evoluirmos e não de sofrermos. Que a paz de Deus continue a nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus, Jesus, por aqui estarmos para a nossa noite de estudos e passes. Nós, encarnados e desencarnados, que possamos, ao retornar aos nossos pontos de origem, levarmos uma frase, uma palavra, das reflexões que foram trazidas para nós, por nossa Luzia, por nossa Vera, para que possamos, por nossa vez, também exercitarmos a reflexão e acalmarmos, pouco a pouco, os nossos sentimentos, as nossas ansiedades. É com alegria que nós vamos nos despedindo, Jesus, mas também te pedindo, querido amigo, que continue caminhando conosco, nos ajudando a termos a esperança, a coragem, a força necessária, na certeza de que tudo passa, tudo é uma experiência e que nós, filhos de Deus, estamos no nosso exercício de maturidade espiritual.
que seja em nome de todos esses benfeitores que nos acolhem, dos nossos amoráveis guias, mas acima de tudo, que seja em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrada essa nossa noite de estudos e passes. Mas, querido amigo, que essas tuas vibrações amorosas fiquem nesta casa de luz, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz, amigos. Graças a Deus.